Bom dia! Você nem imagina o frio, a briolina que está. Ventinho frio aqui mesmo pelas costas. Se sair de casa agora, não se esqueça, proteja-se, ok? Bom, vamos lá à edição de hoje. Tem muita coisa. Uma parte dela vai passar para amanhã. E eu não queria começar o programa de hoje sem lembrar várias coisas. Em primeiro lugar, dizer ao Francisco Frois, que é o nosso espectador, que me fez uma observação. Diz assim: opa, tu só agradeces à malta que está em direto. Normalmente é mais de 8 mil pessoas. Então e os outros? Tem toda a razão, Francisco. Meia culpa, meia culpa, meia culpa. Portanto, vou começar por agradecer aos muitas dezenas de milhares que não estão em direto, mas também veem o programa e o canal. Aliás, aproveito para dizer que nós vamos batendo recordes. Houve uma pessoa aqui há uns tempos que dizia assim, e tal, então como é que estão as audiências? Assim a gozar. Pois as audiências estão muito bem, isto vai batendo recordes, não só este programa, mas como outros do canal, o que significa, como o Think Tank, por exemplo, e o Dia a Dia, que significa a qualidade de informação para as pessoas, aliás, que justifica que as pessoas acompanhem o canal, não é? Agora, quero dizer, aliás, que o número de seguidores do canal continua a aumentar, portanto isso é o melhor sinal, só posso agradecer a quem está desse lado. Agora, antes de irmos ainda à edição de hoje, quero lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for lá fazer compras, na saída, escrever Camilo no cupom promocional, tem um desconto de 10%. Mais um pormenor, amanhã é dia de Corporate Vision, ou se quiser Corporate Vision. E amanhã, no programa da manhã, às 12 horas, eu já vou por o teaser daqui a bocadinho, você vai ter a oportunidade de assistir a uma conversa sobre benefícios fiscais. Ora, nós estamos em novembro, ainda tem tempo até ao final do ano, de olhar para os benefícios, tanto a nível individual como a nível empresarial. E, portanto, amanhã às 12 horas, eu e José Pedro Farinha vamos estar a falar disto. Agora sim, vamos à edição de hoje, período de ordem do dia, e vamos começar por uma notícia que surgiu ontem, que diz que a viúva e as duas filhas daquele trabalhador que morreu na autoestrada, num acidente com o carro de Eduardo Cabrita, recebem uma pensão mensal de, veja lá se consegue adivinhar, 260 euros. Ouviu bem? 260 euros. Eu conheço políticos que gastam no almoço mais do que 260 euros por almoço. Explique-me lá uma coisa. Num país onde você tem partidos, sobretudo de esquerda, que vomitam ideologia por todo o lado e que estão sempre muito preocupados com salários mínimos e dizem às pessoas e à fartazana por aí fora que ninguém consegue viver com o salário mínimo, explique-me lá porque é que não há um bocado de rebate de consciência e tentar perceber como é que uma viúva e duas crianças podem viver com 260 euros por mês. Ainda para mais sabendo as circunstâncias em que esta família ficou sem, pelos vistos, o principal ganha-pão dessa família. Sim, você está num país maioritariamente de esquerda, que se diz governado à esquerda e que vomita ideologia de extrema esquerda todos os dias. Mas estas coisas acontecem. Percebe? Bom, ponto seguinte. Isto é o retrato do país miserável, certo? Lembra-se da conversa de ontem, da capa do Correio da Manhã. Ponto seguinte, olha, eu aqui vou-me regozijar, porque você nos últimos dias, ou nas últimas semanas, digamos assim, viu muita gente sonhar com o regresso ao estado de emergência. Como sabe, eu sou um opositor ferrenho dos estados de emergência. E ando a dizer há meses que o governo já devia ter feito a legislação separada do estado de emergência para permitir certas coisas, nomeadamente lutar contra pandemias. Na última semana houve políticos, e eu sei de fonte segura, que sonharam com o estado de emergência. Dá um jeitaço do caraças para limitar as liberdades das pessoas e dá um jeitaço do caraças para fazer aquela figura do pai da pátria, Salvador, está a ver? Aqui em cima de eleições dá um jeitaço do caraças. Bom, a reação que se começou a esboçar na sociedade, em opinion makers, opinião pública e outras pessoas, já teve um efeito. O Primeiro-Ministro já veio dizer que não está considerado estado de emergência. O Sr. Presidente da República, às vezes não tem vergonha, diz que também não está considerado estado de emergência. Para já, percebe o para já, não é? Eu regozijo-me com isto. Ainda bem
que nós fomos tendo uma reação da sociedade contra este disparate, que não faz sentido nenhum termos estado de emergência. E já agora vou esperar pela reunião do Infarmed amanhã, porque estou muito interessado em perceber qual é o tipo de restrições que o Governo quer introduzir a partir de agora. Sobretudo num país, já falámos sobre isto aqui bastas vezes, onde a taxa de vacinação é elevada, graças a Deus, e que isso tem permitido evitar mais tragédias como nós tivemos precisamente no início do ano passado. Bom, ponto seguinte. Ontem estava a ver uma entrevista, uma reportagem, já não me lembro qual é que foi o canal, peço desculpa, não me lembro qual foi o canal, em Bragança, ou naquelas terriolas à volta de Bragança. É uma zona que eu conheço muitíssimo bem. E conheço muitíssimo bem duas realidades. Primeiro, o envelhecimento da população e, em segundo, as dificuldades de transporte. A esmagadora maioria das pessoas que ainda lá estão são de idade elevadíssima, não têm carro, algumas têm carro, não conseguem conduzir já, e estas pessoas vão vacinar-se ao centro de vacinação a Bragança utilizando ou recorrendo a táxis. Viagens que custam várias dezenas de euros, ok? A pergunta que nós temos de fazer, não apenas eu, é, então, nós temos autarquias que gastam fortunas em tudo e mais alguma coisa, em festarolas, em rotundas, em monumentos, ok? E não há uns míseros milhares de euros, já nem sei se custará tanto, pagar o transporte daquelas pessoas idosas que não têm impostos, têm pensões de forma muitíssimo baixas, aos centros de vacinação. Não há dinheiro para isto. O que interessa é fazer show-offs com as autarquias em grandes centros urbanos como Lisboa, Porto e não sei das quantas, não é? Nestes sítios não há dinheiro. Julgo você. Não esqueça depois, quando você for votar, não se esqueça destas coisas, ok? É que a classe política precisa de ser penalizada por este tipo de opções. Bom, último ponto do período de ordem do dia, o Chega anunciou ontem que vai quebrar o acordo nos Açores. Olha, isto já percebeu, nós estamos em eleições, não é? Em época de eleições, e portanto convém ir fazendo salivar aquilo que é os followers de cada partido, neste caso do Chega. Mas às vezes fico a pensar, eu sei que o André Ventura é um tipo muito inteligente, mas às vezes fico a pensar se os líderes dos partidos pensam bem no médio prazo. Eu gosto de pensar no médio prazo, politicamente falando e economicamente falando. E uma das coisas que eu, como leitor, fico a pensar é, espera aí, então fizeram um acordo há poucos meses. Agora, porque há aqui uns arrufos no continente sobre com quem é que se vai, com quem é que não se vai às eleições, com quem é que se faz acordos ou não. Desfaz-se um acordo nos Açores? Eu, como leitor, tenho tendência a começar a desconfiar de líderes assim e decisões destas. É certo, como eu lhe expliquei, que tudo isto é eleitoralismo. Porque, como você viu, o deputado eleito pelo Chega nos Açores veio dizer a última palavra é minha. É verdade. A nossa lei entrega a cada um dos deputados a decisão sobre o que quiser fazer e os partidos não mandam nisso. Mas isto não é mais do que uma estratégia. Agora, convém que a gente, quando faz estratégia eleitoralista, não esqueça dos interesses do país, ok? Até porque se os Açores forem a eleições, eu cheira-me que alguém vai ser penalizado, ou não? Bom, fica a pergunta. Vamos avançar. Ontem a doutora Catarina Martins deu uma entrevista à RTP3 onde eu vou buscar essencialmente uma coisa. É preciso um acordo forte à esquerda. Espera aí. Então, mas a Catarina acordou agora? É que este acordo forte à esquerda devia ter sido prato forte de discussão entre a Catarina e o Partido Socialista nos últimos 6 anos. Uma parte da legislatura foi, depois deixou de ser. Porquê é que os eleitores vão acordar agora e dizer assim, espera aí, afinal agora é que vai ser um acordo forte à esquerda? A Catarina está, desculpem a expressão de caserna, à rasca, como está o Jerónimo. Porque já viram o trambolhão que deram nas sondagens, porque tiveram o seu momento o PRD, não é? Ao chumbar o Orçamento de Estado. Portanto, eu suspeito que vão ter que arcar com as consequências. E ainda bem, porque a democracia é assim. Ponto seguinte. A manchete de hoje do Correio da Manhã.
eu vou-lhe mostrar aqui, e já agora vou virar isto a ver, senão as pessoas ficam chateadas. Então é assim, o Correio da Manhã traz esta manchete: líder do PAN oculta empresa. Só um comentário. Isto é mais um prego no caixão dos disparates que a doutora Inês Sousa Real anda a cometer há várias semanas, se não para dizer mesmo há meses. Depois de toda a atrapalhada, é acionista, deixa de ser acionista, vende ao periquito, ao gato e não sei quantos, depois vem parar ao marido, quer dizer, o periquito ou o gato neste caso é a sogra. Isto é uma coisa inacreditável. Se há coisa que a mim me faz impressão às vezes, é dirigentes políticos ou decisões de instituições públicas, porque não podem ter empresas, ou cargos de gestão depois passam para aquele para depois voltar ao mesmo sítio. Isto é uma coisa do mais deplorável que há. E só numa democracia como a portuguesa é que isto acontece de forma impune, percebe? Sem haver penalização das pessoas. Bom, se esta história for verdadeira, eu acho que a Inês só tem uma solução, é a porta da rua, que é a serventia da casa, como dizia a minha avó. Vamos ver. Onde é que chega a vergonha? Ponto seguinte. A exuberância dos mercados e a estupidez da Barbie, que se senta em Frankfurt. Barbie no BCE. A doutora Christine Lagarde, ontem, falou num documento que o BCE colocou cá fora. Basicamente, esse documento diz coisas certas. Surprise, surprise! É que as coisas certas que diz agora andam a ser ditas por analistas há muitos meses, mas parece que o BCE só acordou agora. Então o que é que diz o relatório? Vocês tenham cuidado, estarem-se a endividar agora para ir para o imobiliário, fazer crescer o preço do imobiliário. E depois o preço das ações, tenham cuidado. Vejam lá, é que a coisa pode correr mal se houver uma subida de taxa de juros. Hello? Não foi a Barbie que esteve aqui há 2 semanas e com o Presidente da República fez mais política do que política monetária? Você recorda-se, eu até escrevi um artigo no Jornal de Negócios a dizer o Zandinga, não é? Zandinga, my name is Zandinga, a falar do Presidente da República e também da parceria que ele fez com a senhora Barbie, não é? Christine Lagarde, porque ela disse, não, até 2022 não se prevê subida de taxas de juros, e o Presidente da República até foi mais longe, até 2023. Bem, afinal, o documento do BCE ontem alerta para os riscos da coisa ser pior. Então, mas espera aí, há 2 semanas disse uma coisa e agora outra. Mais. Então a senhora acordou agora? Mas o mais interessante disto para mim não é isso. É que quando a senhora diz assim, o preço dos ativos no mercado financeiro está a disparar para limites que se calhar não justificam, e do imobiliário também, a pergunta é esta, a culpa é de quem? É minha? Ou é do BCE, que anda a tirar dinheiro barato para a economia a custo zero, quase, há não sei quanto tempo, e não para? A culpa é minha, ou é do BCE que não sobe as taxas de juros? A culpa é nossa, ou é do BCE que continua a comprar dívida nos mercados de dívida e nunca mais para com esta brincadeira? Esse dinheiro que está a ser despejado na economia vai parar ao mercado de ações e ao mercado imobiliário. Qual é a dúvida da senhora Christine Lagarde? Bom, eu vou-lhe recordar que quando a senhora foi nomeada, eu fiz aqui um panegírico contra a nomeação dela. Recorda-se disso. Porque esta senhora não é técnica, é política. E até mais, eu sei que ela é formada em Direito. Mas caramba, a senhora passou uma boa parte da sua vida, além de ter sido Ministra das Finanças, não é? Passou uma parte da sua vida a trabalhar no mercado bancário e financeiro. Então, já tem experiência para saber que o que está a fazer no BCE é um disparate. Aliás, a mim até me surpreende como é que os alemães não se fartaram desta brincadeira e não mandaram passear o BCE. Porque o que está a ser feito neste momento é um erro. É despejar dinheiro para cima da economia sem como se diz em inglês, adressar os problemas estruturais que as economias têm. Sabe porquê? Porque Espanha e Itália podem ir à falência, sobretudo Itália, e esta malta fecha os olhos e vai mantendo uma política idiota. Portanto, quanto a Barbies, estamos conversados. Então vamos lá aos assuntos seguintes de hoje. O Governo fez saber ontem, pela boca da inefável Alexandre Leitão, que está disposto a dar aumentos salariais superiores a 0,9%. Desculpem lá.
Há um mês e meio não havia aumentos. Depois passou a haver 0,9. Agora, se no final do ano a inflação ficar acima do que está previsto, então a gente não dá 0,9, dá mais. A tempo das eleições. Oh pessoal, percebem ou não? A tempo das eleições. Agora vamos a esta história. Lembra-se da conversa que eu lhe fiz aqui ontem sobre o Scala Mobile, em Itália, e de como aquilo provocou subidas contínuas da inflação e desvalorização da moeda italiana e perda de poder de compra dos italianos? Bom, isto quer dizer isso, mas é óbvio que não vai acontecer, porque isto aqui é promessa eleitoral, está a perceber? Não pode ser, ainda mais nós hoje em dia vemos com o euro, não temos escudo para estar a fazer desvalorizações, está a entender? Isto é conversa de Alexandre Leitão para eleições, percebe ou não? Bom, espero que sim. Ponto seguinte. Há espectadores que têm questionado porque é que eu não tenho falado do caso Selminho, que está que o julgamento começou ontem. Olha, não tenho falado porque já falei em devido tempo e além de mais não gosto de antecipar decisões de tribunais. Mas ontem houve duas coisas que me deixaram perplexo, ok? Soubemos que foi Azeredo Lopes, que foi confirmado, porque ele confirmou. Azeredo Lopes que aconselhou Rui Moreira a aceitar uma procuração da Câmara do Porto que está, neste caso Selminho, que está no centro disto tudo. Sabe qual é que foi a justificação que o Sr. Dr. Azeredo Lopes, parece que é professor de Direito este senhor, deu? Não lhe passava pela cabeça que os serviços da Câmara não soubessem da ligação de Rui Moreira ao processo da Selminho e essa empresa da família. Isto é de bradar aos céus. Um professor de Direito decide as coisas desta maneira? Não me passa pela cabeça. Desculpem, em Direito e na vida pública, as decisões não podem ser vai ali a passar uma gaivota. Não pode haver aqui presunções. Ele tem de salvaguardar aquilo. Porque o que está aqui em causa é a posição do município. Isto é de bradar aos céus. Bem, mas não esteja admirado, por favor. É que este senhor é o senhor das presunções. Lembra-se do caso Tancos? É que, em rigor, pode não ter havido assalto. Lembra-se disso? Bom, eu não consigo perceber como é que Azeredo Lopes ocupou as funções que ocupou e foi, pelos vistos, o suficiente para aconselhar Rui Moreira desta maneira e, ao mesmo tempo, ter sido Ministro da Defesa. O senhor é incompetente. Ponto. Percebe? Se calhar serve para dar aulas, mas para mais nada do que isso. Eu espero que o Rui Moreira tenha tomado nota desta brincadeira. Eu já expliquei aqui várias vezes. Não tenho nada de pessoal contra o Rui Moreira. Tenho muitas críticas para lhe fazer, mas neste caso concreto, o mínimo que se pode... Eu não vou fazer juízo de valor sobre quais é que eram as suas intenções. Não está no meu objetivo fazer isso. Agora, uma coisa é certa. No mínimo, isto é uma imprudência o que o Rui Moreira fez. E quanto ao resto, aguardemos que o Tribunal tome uma decisão. Bom, ponto seguinte. Ontem ouvi Rui Rio, ou ontem, ou antes de ontem, depois isto veio tudo citado na comunicação social, que Rui Rio diz que Paulo Rangel está mais próximo do PCP e do Bloco de Esquerda a propósito do salário mínimo do que está daquilo que são os princípios do PSD. Eu, como há uma semana e meia, ouvi Rui Rio dizer que não ia fazer campanha interna no PSD, não havia haver debates, não ia haver ataques e não sei quantos, porque que ele queria concentrar-se naquilo que era a oposição a António Costa, fica a pensar que se calhar devia ser isto que Rui Rio se estava a referir, não é? Que é passar o tempo a tirar bazucas para dentro do PSD, em vez de pegar na bazuca e apontar a António Costa. Olha, eu gostava muito mais de ouvir Rui Rio falar sobre a promessa da Alexandre Leitão, sobre aumentos na função pública serem superiores a 9,9%. Bom, eu só tenho uma pergunta para fazer depois disto tudo, e é apenas esta. Quando é que nós vamos ver Rui Rio dizer que António Costa é que está mais próximo do Bloco de Esquerda e do BCP do que Paulo Rangel?
eu já disse aqui, eu não tomo posição em relação a nenhum e outro, para já não sou sequer militante do PSD, nem me interessa isso para nada. Mas há uma coisa que faz impressão aqui. Eu nas última semana e meia, as únicas críticas que vejo o Rui Rio fazer é para dentro do PSD. Não é para António Costa. Isto é, tiros nos pés, e sei lá bem que ainda tenho pés. Está tão frio do caraças. É bazucadas nos pés. Eu espero sinceramente que até o dia 30 de janeiro ainda consiga ouvir o Rio fazer uma crítica a António Costa. Que eu acho que era o mais importante aqui. Ou então, eu não percebo nada de estratégia partidária e política eleitoral. Se calhar é isso. Mas pronto. Último ponto. A ADC ontem avançou com mais multas contra a distribuição. Grande distribuição. E eu devo fazer umas contas, houve aí jornais também já fizeram, nos últimos meses, todas as multas aplicadas pela Autoridade da Concorrência aos cartéis, somam mais de 400 milhões de euros. Duas perguntas só. A primeira é, quantos destes 400 milhões já foram pagos de multas? Gostava de saber. Segundo, vou repetir um ponto que te falei aqui na semana passada. Vamos somar isto tudo daqui a uns meses e vamos ver quanto é que, depois de ir a tribunal, quanto é que vai ser pago efetivamente as multas que a ADC aplicou. E eu acho muito bem que aplique se houver mesmo concorrência. Agora, uma coisa é certa, é bom ter a noção daquilo que é a dimensão, a realidade do mercado português antes de fazer certas coisas. Mas pronto, isto é uma opinião minha apenas. Bom, chegamos ao final do dia de hoje. Não se esqueça, amanhã, 12 horas, Corporate Vision, eu e José Pedro Farinha a falar sobre benefícios fiscais. Quanto a nós, ficamos por aqui. Já sabe que quero agradecer às 8.100 pessoas que estavam direto há bocadinho. Quero dizer ao Francisco Frois também agradeço aos outros que vão ver. E a toda a gente que fica, quero repetir o que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Também sabe porquê. Aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.